Olá, seja bem-vindo ao Desafio da Leitura Bíblica. O estudo bíblico é informação intensiva. Se você fizer o trabalho de observação conforme tenho apresentado até aqui, terá mais dados do que possa tratar. E isto pode se tornar um grande problema, pois de que adianta ter a informação e não saber como usá-la? Uma solução é a que vimos no post anterior. Resuma suas descobertas em um quadro. O valor dos quadros. Um quadro vai servir para você como um mapa serve para o viajante. Ele irá ajudá-lo a se encontrar nas palavras, páginas, livros, ideias, personagens e outras informações. Sem isto, você ficará perdido diante de tanta informação. São detalhes demais para se manter o controle. Desta forma, um bom quadro irá mantê-lo na rota por algumas razões. Primeiro, ele usa o poder da ilustração, o que é particularmente útil numa sociedade em que a imagem é o principal meio de comunicação. O quadro pode mostrar os relacionamentos entre versículos, parágrafos, seções e livros. Com o uso de um quadro, você poderá compreender o propósito e a estrutura de uma porção da Bíblia num relance. Quando bem formulado, ele tende a ser memorável. Esta é a vantagem das imagens. Elas são fáceis de guardar. Por exemplo, se você tentar memorizar os livros da Bíblia através de uma lista, terá mais dificuldade. Mas se dividi-los em categorias, você conseguirá memorizá-los mais rapidamente. Isto acontece porque um quadro lhe dá alguns pontos de referências visuais. Além do mais, o quadro pode ajudar a ilustrar suas observações. Voltando às 6 coisas a se procurar, o quadro ajuda a organizar as ideias coletadas em suas observações. Ele ilustra a parte à luz do todo, salienta ideias e personagens, demonstra contrastes e comparações, destaca termos e expressões chaves e traz um esboço da estrutura crucial para o propósito do autor. A arte do quadro. Apesar do quadro ser uma ferramenta útil para o estudo bíblico, ele é apenas um meio para se chegar a um fim. Seu objetivo final ao estudar a palavra de Deus não é produzir um quadro, mas produzir mudança em sua vida. O quadro é simplesmente um modo de manusear a informação que você seleciona do texto. Vejamos alguns exemplos para que você comece a produzir os seus quadros. Baixe os quadros no link da descrição para que você possa entendê-los. Marcos. Neste quadro, você poderá ver o Evangelho de Marcos todo no relance, em um único pedaço de papel. Veja qual é o versículo-chave deste Evangelho segundo este quadro. Isto o ajuda a observar que ele é dividido em 2 partes. A primeira lida com o serviço de Jesus e a outra com o seu sacrifício. Com este quadro, sabemos imediatamente do que se trata o Evangelho. 1 Pedro. Neste quadro, podemos dar a ele o título de uma apostila para santos sofredores. Ao estudar 1 Pedro, podemos notar que há 3 divisões principais com 3 assuntos mencionados: salvação, submissão e sofrimento. Ele se torna mais interessante se pensarmos na forma inversa. O sofrimento nunca fará sentido até que haja submissão a Deus. E submissão nunca fará sentido até que se entenda o que é a salvação. Malaquias. Este quadro vamos chamá-lo de O Lamento do Amor Ferido. Este é um excelente livro para se estudar. Em um de nossos posts, falei sobre o argumento de pergunta e resposta. Bem, Malaquias era o profeta cuja mente era ocupada por um ponto de interrogação. Vez após vez ele pergunta: quem? Eu? Neste livro, Deus repreende a nação de Israel por seus pecados. Cada vez que ele o faz, o povo responde: prove. Agem como criancinhas que são pegas com todas as provas do crime e ainda perguntam: quem? Eu? Lucas. Como disse, os quadros são ferramentas poderosas para o ajudar a investigar o texto. Veja, por exemplo, o Evangelho de Lucas, que mostra o que podemos chamar de lei da proporção. Já falei sobre procurar por coisas que são enfatizadas pela quantidade de espaço dedicado a elas.
A lei da proporção diz que a importância do material para a intenção de um autor é proporcionalmente direta à quantidade de espaço que ele dá ao material. Efésios. Ao observarmos a carta aos Efésios, podemos notar 4 temas que aparecem várias vezes: a graça de Deus, a atividade de Satanás, o estilo de vida do crente e a oração. Assim, podemos perguntar: existe alguma relação entre elas? Existe alguma mais dominante que a outra? Quanto espaço é dedicado a cada um? Como se relacionam com o tema e a estrutura gerais de um livro? O quadro de divisões pode ajudar a perceber estes 4 temas pela carta, para que, quando terminar, possa enxergar estas relações. Amor. Este quadro é diferente dos outros. Ele resume um estudo tópico sobre o amor. Estudos tópicos são fascinantes, porque consideram um assunto que aparece em várias passagens, e então correlacionam os resultados. O texto de Mateus 22, versos 37 a 40 e 1 Coríntios capítulo 13 trazem muitas descobertas sobre o amor. Eles nos revelam 3 campos de ação: o amor de Deus, o amor a nós mesmos e o amor ao próximo. Em cada caso, há uma verdade revelada a se considerar e uma resposta a ela. Há muitas formas de se montar um quadro. Esses são apenas alguns exemplos. O que importa é que o quadro faça sentido. Ele precisa mostrar o que você descobriu no texto. Ele é sua ferramenta, sua maneira de se apropriar do texto.